Phillips, o nosso especialista em AIDC, vai falar um pouco mais aqui também sobre a parte de segurança. Então fica ligado. Por que eu preciso me preocupar com segurança, uma vez que eu tenho equipamentos que não são usados para ficar no WhatsApp ou coisas do tipo, em coletores de dados e em logística? Então, pode parecer clichê, mas não é. A gente pensa que o sequestro de informações ou o hackeamento de dados, informações da empresa é uma coisa difícil de acontecer. Mas uma empresa chamada Trend Micro, ela entrevistou diversas empresas no Brasil e constatou que mais de 51% das empresas no Brasil já sofreram algum tipo de ataque cibernético. E os setores mais afetados, de fato, é varejo e a parte de governo. Então, assim, não é algo realmente incomum e difícil de acontecer. Está muito mais próximo do que a gente imagina. E muitas empresas não sabem, mas estão com uma janela. Eu gosto de fazer analogia com a janela, por conta do sistema Windows, e ele é um dos gargalos da operação de muita empresa. Janela é boa, né? Janela Windows. Pra quem não entendeu aí, foi uma piada, né? Mas realmente... Eles devem ter entendido, eu que sou meio lento. Era pra ir, então. Ai, mas de fato é uma brecha, e essa brecha pode trazer malefícios para a empresa. Se você pesquisar na internet, você vai ver que diversas empresas com diversos relatos, principalmente grandes empresas de televisão, já divulgaram informações sobre ataques em empresas que ficaram impedidas de trabalhar por consequência do ataque cibernético. Os fabricantes, muitas vezes agora, né, têm essa preocupação de manter esse programa de atualização de patch de segurança. E por que as empresas precisam se preocupar com isso? Porque não é simplesmente só ir até lá e colocar o equipamento para funcionar. O fato de você ter o seu equipamento cada vez mais exposto à internet torna o seu ambiente já mais vulnerável, mesmo com uma certa segurança. Então, por exemplo, se você tem uma casa e você tem a opção de colocar uma fechadura Tetra, uma grade de proteção, isso não impede alguém de ir lá e conseguir de alguma forma invadir a sua casa e roubar as coisas que estão lá dentro. Mas isso torna o processo mais difícil. E muitas vezes num ambiente onde existem empresas menos preocupadas com essa solução, vai ser atacada primeiro. Exatamente, porque poxa, se a casa do Newton tem grade, tem fechadura Tetra, tem um monte de coisa, eu vou atacar a casa do Felipe do lado, porque, cara, tá com uma porta aberta lá, não tem um muro, nem um portão lá, tem acesso direto à entrada da porta do cara, tá fácil. Vou lá nele e deixo o Newton quietinho aí. Então é esse o pensamento. Então as empresas, na linha Android e Windows, e a gente faz essa referência, a Microsoft não faz mais patch de segurança. Então qualquer empresa que tenha coletor de dados Windows, ela está vulnerável a um ataque, e não só isso. O equipamento ele se tornou obsoleto e, por consequência, essa empresa é menos produtiva em vários aspectos. Ela não tem as soluções atuais, não tem aplicativos que foram desenvolvidos recentemente. Então ela está bem para trás. E o Android, ele tem essa preocupação com relação à segurança, e quando é desenvolvido um equipamento, normalmente o fabricante desse equipamento faz um contrato com a Google. Então o processamento, que normalmente nesses equipamentos são Qualcomm, Snapdragon de alguma versão, eles têm uma versão de atualização que é compatível com a versão Android que é lançada pela Google. Normalmente são 3 versões à frente, então toda vez que você compra um determinado equipamento, ele tem 2 ou 3 versões para frente, se eu não me engano, que você pode atualizar o seu equipamento e se manter com essa versão, e depois disso você não consegue mais atualizar. E muitas vezes o equipamento ele se perde num período muito menor do que deveria, do que ele comporta, ou seja, eu poderia usar esse equipamento muito mais tempo do que isso. Então o que as empresas, os fabricantes fizeram? Eles criaram programas de atualização de patches de segurança
que depois que o equipamento não comporta mais novas versões do Android, eles continuam atualizando o seu equipamento para que ele se mantenha com a última versão. Isso também se dá até um determinado ponto. Então, aí um apelo que eu faço aqui a quem pretende adquirir um coletor: valide o coletor, valide a versão que ele está no momento, para que você tenha uma preservação do seu investimento. Porque muitas vezes a gente está lá comprando um coletor e acha que só por ser Android já está indo para a última versão, mas às vezes ele está lá com a primeira versão 2, 3 para trás e você já vai comprar um equipamento que deve ser descontinuado em breve. Então esse é um ponto bastante a observar, tá? Mas por que precisa se preocupar? Precisa se preocupar porque a segurança é um dos itens primordiais numa empresa que zela pelos dados. Você escolher um equipamento com o sistema correto,